Olá pessoal, bom dia. Eu selecionei alguns exercícios para resolver e disponibilizar para vocês. Eu vou colocar um arquivo com a resolução de todos eles e vou disponibilizar vários vídeos, cada um deles contendo a resolução de um exercício por vez, tá bom? Então vamos lá. Nossa primeira questão, ela diz assim, ó. Nas figuras mostradas, aqui a gente tem três figuras, três triângulos. As sevianas indicadas são bissetrizes. Então, por exemplo, aqui no triângulo amarelo, esse segmento aqui que eu estou pintando de vermelho, é ele que ele chama de seviana. Mas o que é uma seviana, né? Então, aqui eu tenho a definição de seviana. Seviana é um segmento de reta compreendido entre o vértice e o lado oposto. Então, observe, esse segmento que eu desenhei aqui em rosa, ele sai do vértice A e termina no lado oposto ao vértice A. Então, nós desenhamos aqui um segmento de reta. Todo segmento de reta que é compreendido, então, entre um vértice e o lado oposto é chamado de seviana. Em particular, nesta questão, as sevianas, nós temos três sevianas, tá? A da questão A, a do item B e a do item D. Eu vou resolver com vocês a letra A. Então, em particular, a seviana é uma bissetriz. Ora, mas o que é uma bissetriz? É uma seviana, é um segmento que divide o ângulo em dois ângulos idênticos, côncavos, tá? Então, aqui a gente tem o ângulo A-chapéu. Deste ângulo A-chapéu partiu a nossa seviana. Neste caso, a nossa seviana é uma bissetriz. Então, o que essa seviana faz? Dividiu o ângulo A-chapéu em duas partes de mesma medida. Então, para cá ficou um ângulo e aqui do lado direito ficou um ângulo de mesmo tamanho. Tá? Então, suponha que A-chapéu fosse de 60 graus. Daí, a bissetriz dividiria o A-chapéu em um ângulo de 30 graus e um outro de 30 graus. Tá legal? Mas o que a questão 1 quer de nós, além de nos informar que a bissetriz dividiu ali o ângulo A-chapéu em dois ângulos de mesma medida? Bom, o que ele pede para nós aqui no enunciado? Calcule o valor de x. Então, vamos aqui no nosso triângulo amarelo. Então, aqui está o nosso x, ó. Quanto vale x? Qual é o valor de x? Bom, como é que eu vou fazer para resolver essa questão? Tá legal? Então, tá aí, ele me deu o triângulo ABC. Estou focando aqui no triângulo amarelo. Eu conheço o lado AB, ele vale 4. Eu conheço o lado AC, vale 10. E o lado BC, ele tem aqui um pedaço que vai de B a D, que é onde finalizou a nossa seviana, no caso a nossa bissetriz. Então, o segmento BD tem medida 2 e o segmento DC é desconhecido, ele quer saber quanto vale. Vamos lá. Como fazer para resolver essa questão? Tá certo? Então, quais são as informações que nós temos? Que o segmento AD, que foi a nossa seviana, ela é uma bissetriz. Ela dividiu o ângulo A-chapéu em dois ângulos de mesma medida. Bom, para resolver essa questão, eu vou usar um teorema. Olha aqui o meu teorema, hein? Chamado de teorema das bissetrizes. O que diz o teorema das bissetrizes? A bissetriz interna porque o ângulo aqui no vértice A, eu tenho um ângulo interno e eu também tenho um ângulo externo, né? Então, o ângulo que está dentro aqui do meu triângulo é um ângulo interno. Vamos pensar nele agora, porque eu vou me referir ao teorema das bissetrizes, que fala da bissetriz interna, o segmento que dividiu o ângulo interno, o ângulo A-chapéu, em dois ângulos de mesma medida. Bom, o que diz o teorema das bissetrizes? Que a bissetriz interna de um triângulo divide o lado oposto. Quem é o lado oposto? Vamos lá, vamos escrever aqui. O lado oposto a chapéu, ao ângulo
que está aqui, ó. Então, o lado oposto é o lado BC. BC, tá certo? Então, seria esse lado aqui, tá certo? Então, a bissetriz interna de um triângulo divide o lado oposto em segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Então, o que aconteceu com o lado oposto? Ele foi dividido em dois segmentos, um que vai de B a D e um que vai de D a C, tá certo? Vou escrever aqui ao lado, ó, um segmento que vai de B a D, que inclusive tem tamanho 2, e o outro segmento é o segmento DC, que tem um valor desconhecido que ele chamou de X. Beleza? Então, tá aí, o nosso lado BC foi dividido em dois segmentos, um que vai de B a D e o outro que vai de D a C. Quem se encarregou de dividir o lado BC em dois segmentos? Foi a bissetriz. Bom, mas vamos lá. Quais são os lados adjacentes, né? Os lados que estão ao lado do ângulo A chapéu? Então, os lados adjacentes ali para nós, vamos mudar aqui a cor, vou colocar azul. Lados adjacentes. Adjacentes são o lado AB, tá ele aqui, ó, bem ao lado do ângulo A chapéu, adjacente a chapéu. E o outro é o AC. AC. Tá certo? Voltamos aqui para o teorema. A bissetriz interna de um triângulo divide o lado oposto em segmentos, também diz aqui, os segmentos proporcionais aos lados adjacentes. Como é que a gente vai fazer isso? Então, o lado BD está para o lado AB, assim como o lado DC, que é o outro segmento que está ali sobre o lado oposto, está para o lado adjacente, que é o AC. Então, vocês viram? Eu fiquei compreendida aqui entre medidas desse triângulo. Segmento oposto está para lado adjacente. Assim como, o que aconteceu do outro lado? Segmento oposto está para lado adjacente. Vamos colocar isso usando os valores que ele nos deu. Então, segmento oposto é o 2. Está para o lado adjacente, 4. Assim como segmento oposto, X, está para o lado adjacente, que é o 10. Então, fica aqui uma equação facílima da gente resolver, né? 4x é igual a 2 vezes 10, x igual a 20 dividido por 4, 5. Tá certo? Beleza, gente? Então, é isso que a gente tem por hoje. Então,